bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. Como você se movimenta na sua cidade? Você usa carro, transporte público? Tudo isso faz parte de um conceito chamado mobilidade urbana. O tema parece difícil, mas está intimamente ligado à sua rotina. Hoje o Ponto de Encontro discute esse tema e para isso está aqui no estúdio com a gente o professor Tiago Amin. Ele que é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da PUC Campinas. Professor Tiago, obrigada pela participação. Bem-vindo hoje aqui no Ponto de Encontro. Vamos começar tentando definir o que é mobilidade urbana. O tema parece complexo, mas como eu disse no começo do programa, ele está realmente ligado ao dia a dia de todo mundo, mesmo que você não perceba. Existe como conceituar a mobilidade urbana, professor? A mobilidade urbana é um conceito, o termo, né? O conceito é uma coisa relativamente nova e que, na verdade, é uma tentativa de abrir um pouco a cabeça no sentido de que se mover pela cidade não é só o transporte público, né? Não é só através do transporte público. Todo mundo se move e se desloca pela cidade o tempo inteiro. Então, você se desloca de ônibus, você desloca de carro, mas você também se desloca a pé, de bicicleta. E você se desloca da sua casa, da sua quadra até o comércio do seu bairro. Então, a gente está andando e se deslocando pela cidade o tempo inteiro. E mobilidade urbana é um conceito mais amplo que pode envolver todos os, vamos dizer assim, é a qualidade que a cidade tem de promover deslocamentos fáceis, confortáveis, previsíveis, né, em tempos previsíveis. Então, é um conceito que sai um pouco da ideia de que transporte, de que se mover pela cidade se justifica só no transporte público, que é ali que você tem que pensar o deslocamento urbano. Na verdade, não. Você tem uma grande gama de ações e de intervenções que podem ser feitas nas cidades que não são necessariamente sobre relacionados ao transporte público, aos veículos, mas que vão promover uma melhoria da mobilidade urbana. Então, a mobilidade urbana é uma coisa, é um conceito qualitativo, né? De se a mobilidade urbana, se a mobilidade daquela cidade, se a maneira com que aquelas pessoas se deslocam é melhor do que antes, né? Então, você tem um incremento, uma melhoria da mobilidade urbana. Então, nesse sentido, como você falou, a questão da qualidade, né? Nesse sentido, então, aí que vem a importância de um planejamento da mobilidade urbana, porque isso pode e deve, se o planejamento for bem feito, impactar diretamente na qualidade de vida da população em geral, professor? Com certeza, né? Eu acho que cada vez mais a gente fica se deslocando, né? A gente passa o nosso tempo, isso todo mundo, né, praticamente, ou quase todo mundo, se desloca o tempo inteiro pela cidade, né? Então, a gente, em cidades com baixa qualidade de mobilidade urbana, vamos dizer assim, as pessoas gastam muito mais tempo e de maneira muito menos confortável do que em uma cidade que tem uma boa condição de mobilidade urbana. Então, na verdade, as pessoas isso faz parte da vida de todo mundo, né? É uma questão que deveria ser preocupação de todo mundo, né? Porque, enfim, impacta diretamente na nossa qualidade de vida, que ainda é um outro conceito bastante amplo, né? Qualidade de vida, mas eu arrisco dizer que mobilidade urbana talvez seja hoje uma das coisas que mais impactam, né, nesse bem-estar das pessoas, né? E isso impacta de uma maneira muito mais profunda do que às vezes a gente pode imaginar, porque uma pessoa que tem uma dificuldade diária de chegar ao trabalho, por exemplo, que sofre, que passa calor, que demora, que fica cansada, ela produz menos no trabalho. Sim. Então, existe também um impacto econômico de uma baixa mobilidade, né, de uma baixa qualidade daquela mobilidade urbana da cidade, né? Então, na verdade, é um tema que tem que ser entendido em toda a sua complexidade, não só pelo viés do transporte, de como se transportar, do transporte público principalmente, não só nesse viés, mas no viés de como nossa cidade como ela se organiza, quais são os tipos de deslocamento que existem. Será que os deslocamentos são muito grandes? Será que eles poderiam ser diferentes? Então, não é só atacar a situação atual da cidade, mas tentar criar uma cidade ou tentar, através do planejamento e da gestão pública, criar uma cidade que favoreça a implantação de um transporte público adequado, né?
E, professora, a gente vai falar ao longo do programa do papel individual de cada um na melhoria da mobilidade, mas quando a gente fala em mobilidade urbana e relacionando isso ao transporte público ou até o transporte de carros, por exemplo, que é o conceito que mais rapidamente vem à mente das pessoas quando a gente fala em mobilidade, assim como você já explicou no começo do programa, indispensavelmente a pessoa vai pensar em políticas públicas, na responsabilidade da prefeitura ou do governo de fazer esse planejamento e implantar ele da melhor maneira possível para que a cidade funcione, não só no presente, mas também no futuro, que é aquilo que você estava comentando agora. E de que forma que um governo, dentro das responsabilidades que ele tem com relação ao transporte, ele pode promover esse planejamento? De que forma que ele tem que agir para que isso efetivamente aconteça, essa melhoria aconteça? Isso é uma questão muito complexa, mas eu vou falar alguns palpites, né? A cidade, ela precisa, ou ela precisaria crescer e se desenvolver baseada numa lógica de transportes, que é uma coisa que, por exemplo, nós não temos em Campinas. A maneira onde você, por exemplo, pode construir prédios muito altos, que tem muita gente morando, isso não necessariamente está ligado ao planejamento, ou pelo menos até hoje não esteve ligado ao planejamento público. Então, a maneira que quem planeja a expansão urbana e a maneira que onde vai ter mais gente morando e menos gente morando, não é o mesmo grupo, ou o mesmo, não faz parte da mesma grupo de trabalho, vamos dizer assim, que desenvolve um plano de mobilidade ou um plano de transportes. Então, muitas vezes, o transporte está onde não existe demanda, e vice-versa, ou as pessoas estão onde não existe transporte. E por outro lado, quando você promove um crescimento urbano que ele concentra demais o trabalho em um lugar só, por exemplo, todo mundo tem que se deslocar da periferia para o centro. Então, a gente está falando numa cidade como Campinas de deslocamentos de dezenas de quilômetros todos os dias que as pessoas têm que fazer, quando se a cidade tivesse crescido de uma maneira diferente, promovendo centralidades com trabalho, promovendo uma compactação maior da cidade, onde você não tivesse, ou seja, né, que você não tivesse tanto espraiamento da cidade, o que a gente chama de urbanização dispersa, urbanização fragmentada, que Campinas é um exemplo, um dos maiores exemplos brasileiros desse tipo de urbanização. Se você tivesse uma cidade que tivesse crescido de outra maneira, seria muito mais simples a gente falar de transporte público agora. Só que hoje a gente tem uma situação de uma cidade, como eu disse, extremamente dispersa, fragmentada, onde as distâncias são enormes, que tem que ser vencidas todo dia por todas as pessoas. E aí, quando a gente fala, então, o que a gente vai fazer agora, né? Depois de tudo, quando tudo isso já aconteceu. Se você pega exemplos, por exemplo, de Curitiba, Curitiba foi uma cidade que foi planejada desde os anos 70 e foi pensado o crescimento urbano dela através de eixos de mobilidade, que já existia esse termo na ocasião. Eixos de transporte público, que são aqueles ônibus ligeirinhos, né? Aqueles ônibus que funcionam como se fosse um metrô, onde o passageiro entra e toda aquela linha, que é uma linha que percorre a cidade inteira, aquelas linhas, é onde se pode construir edifícios mais altos, onde tenham mais pessoas morando. Então, existe um casamento entre a demanda por transporte e a oferta de transporte. E não uma situação, por exemplo, como a gente passou em Campinas nos anos 90, onde foi implantado o VLT aqui em Campinas, de uma maneira pela metade e com estações em áreas de baixa densidade, onde só casinha, não tinha prédio, tinha pouca gente ali num raio de abrangência daquela estação. E aquele investimento que foi muito grande na época não deu em nada. Acabou se perdendo. Não deu em nada. Então, o papel que o poder público tem hoje de planejar é um papel muito mais difícil do que ele tinha há 30, 40 anos atrás, quando as cidades estavam crescendo, ainda estavam começando ou no meio de um processo de crescimento. Hoje a gente ainda está crescendo, as cidades ainda estão se espalhando, mas já estão bastante grandes, né? A gente já tem uma dinâmica formada, né? Então, na verdade, as políticas elas precisam remediar o problema que já existe, mas também pensar no futuro para que isso não se agrave ainda mais. Sim. Então, o que eu acho que o que se pode vislumbrar como uma política daqui para frente é buscar exatamente essa mudança da ocupação do solo, do uso e da ocupação do solo,
tentando criar efetivamente, tirar do papel eixos de transporte de grande capacidade, que são os BRTs, que são os ônibus que funcionam mais ou menos como em Curitiba, os ônibus que funcionam como metrô, que você paga para entrar na estação e não para entrar no ônibus. Sim. Eixos como esse, ou eixos de trem e de VLT, mas que sejam implantados em médio prazo, associado a uma mudança de política de ocupação do solo, ou seja, onde pode fazer prédio, onde pode adensar, onde pode fazer comércio, isso estar associado, né? Então, a gente tem um plano de mobilidade aliado a uma política de ocupação e uso do solo municipal, onde uma coisa faça sentido com a outra, mas isso não pode demorar mais 30 anos, nem 40. Isso precisa acontecer rapidamente. E essa é a grande questão, né? A gente vê algumas iniciativas nesse sentido, de adensamento desses eixos estruturais da cidade, né? E talvez um refreamento do adensamento e da verticalização em áreas onde não exista a oferta de transporte. A gente vê isso acontecendo, já está. Não dá para dizer que a prefeitura, por exemplo, não está pensando nesse sentido, mas o que fica difícil de vislumbrar é a implantação desses eixos de transporte, de eixos estruturantes que a cidade deveria ter, que são muito escassos e muito incipientes. E, por exemplo, as obras que estão previstas do BRT de Campinas, que são os dois eixos de BRT que vão ligar o centro de Campinas ao Campo Grande e ao Ouro Verde, elas ainda estão esperando verba. Ou, até onde eu sei, né, existe um projeto em andamento, a coisa está andando, mas a gente não vê isso acontecer. E é um investimento alto, sim, mas não é um investimento muito mais alto, por exemplo, do que as obras de rodovia que a gente vê acontecendo. Então, a gente vê uma inércia de investimento acontecendo ainda no transporte, no sistema viário, na reforma, na ampliação, na duplicação, no crescimento de avenidas e como se isso fosse obra de mobilidade urbana. Quando, na verdade, a gente já foi provado nessas últimas décadas que o investimento em sistema viário, em crescimento do asfalto, não promove uma melhoria da mobilidade urbana. É justamente o contrário. Sim. Inclusive, professor, a nossa equipe de reportagem, a Rafaela Ribeiro e o Vinícius Purgato, vivenciaram o dia a dia de duas pessoas de Campinas, uma que utiliza o carro e outra que utiliza o transporte público. Veja só as principais dificuldades que eles enfrentaram nesse caminho na reportagem especial. Eu estou no Campus 1 da PUC Campinas com o Antônio, funcionário da instituição, que vai 2 vezes por semana ao centro da cidade de carro. Agora são 5h30 da tarde, ele acabou de sair do expediente e vai me dar uma carona para mostrar quais são as principais dificuldades nesse trajeto. Vamos lá, Antônio? Vamos lá. Já não é novidade que o trânsito nas grandes cidades costuma ser um caos. Então a pergunta recorrente dos motoristas é: como chegar mais rápido ao meu destino? É nessa condição que Antônio tem escolhido o carro como meio de transporte. Você tem que ver o custo-benefício, a rapidez, a comunidade também, porque você, se eu estou de ônibus, eu chego em casa, sai 5 horas do serviço, vou chegar em casa às quase 7 horas da noite. E de carro chego lá, o máximo que eu demoro é uma meia hora, 5h30 eu estou em casa. Em pouco tempo, parte do trajeto foi concluído. E o segredo de Antônio é pesquisar antes de sair. Geralmente, eu estou acostumado já com horário, né? Dependendo do horário, eu já sei o caminho que está menos trânsito, né? Vamos dizer assim. Porque eu já testei vários dias para vários caminhos. Então, dependendo, o horário, se eu sair, vamos por 5 horas em ponto, esse horário, esse caminho é melhor. E se eu sair um pouco mais tarde, o outro caminho é melhor. E a preocupação faz sentido. De 2004 até 2014, houve um aumento de 69% na frota dos veículos de Campinas, sem contar os veículos de outros municípios que transitam na cidade. E a pesquisa parece ter sido positiva. 15 minutos após o local de partida, quase não tivemos problemas.
mas a experiência do motorista também ajudou. Ó, tá vendo? Aqui já para. Então, para cortar caminho, já entra aqui. Então, são todas táticas que você vai aprendendo no dia a dia. Ainda assim, Antônio defende a melhoria no transporte público para diminuir o trânsito. Se funcionar realmente o transporte público, aí acho que melhoraria bem o trânsito. Porque aí muitas pessoas deixariam o carro em casa e ia de transporte público. O ponto mais crítico do trajeto foi próximo à Avenida Francisco Glicério, mas também não durou muito tempo. Finalmente chegamos ao final do percurso, agora são 6 da tarde, ou seja, levamos 30 minutos para chegar ao local. Hoje, segundo o Antônio, o dia foi bem tranquilo e viemos confortáveis no carro. Já a repórter Rafaela Ribeiro encarou um trajeto semelhante, só que de ônibus. Veja só. Eu acompanhei a saga da Marina, que já começa com 15 minutos de espera para embarcar no ônibus. Agora são 5h15 da tarde, a Marina está entrando aqui no ônibus, a gente vai acompanhar o trajeto com ela. Vamos lá. Marina também sai do Campus 1 da PUC Campinas com destino ao centro da cidade. Depois do trabalho, ela faz esse trajeto para ir estudar. A gente perde praticamente 1 hora dentro do ônibus, 1 hora jogada fora. Você podia estar fazendo outra coisa, estudando, na academia, qualquer coisa. Além do trânsito, as paradas inevitáveis do ônibus atrasam ainda mais a viagem. Para ajudar, no caminho tivemos que enfrentar a chuva, que complica a situação. Ônibus lotado, tudo parado, haja bateria no celular para passar o tempo. Acho que a gente estressa mais de andar de ônibus do que trabalhar. Acho que cansa muito mais a gente ficar nessa loucura de ter horário para pegar, se perder, tem que ficar esperando um tempão. E como todo usuário do transporte público, a Marina defende uma melhoria no sistema. Eu acho que eles deveriam investir muito mais no transporte público. Até porque acho que talvez as pessoas deixariam os carros em casa e utilizariam. Porque eu acho que você gasta bem menos com o transporte público do que você saindo de carro para trabalhar todo dia, gastar estacionamento, gasolina, manutenção do carro. Para melhorar, eu acho que eles deveriam investir mesmo e colocar mais ônibus, talvez, porque é bem, no horário de pico é bem caótico, bem difícil mesmo. Então agora a gente chegou aqui no destino da Marina, são 6h05 da tarde e se engana quem pensa que a saga dela com o transporte público se encerra por aqui. Tem mais um ônibus ainda, né, Marina? Conta um pouquinho. Tem, depois da faculdade ainda tem mais um ônibus para voltar para casa, cansada já às 10h30 da noite, mas tem muito o que fazer, né? Professora, a gente viu aí na reportagem que as duas pessoas entrevistadas, elas falam a mesma frase, que se houvesse um investimento maior no transporte público, melhoraria a situação em termos econômicos para a pessoa que utiliza esse meio de transporte, que ela gastaria menos, e também com relação ao trânsito de uma forma geral. Essa impressão que as pessoas têm, a gente pode dizer que é verdadeira? Acho que sim, né? Na verdade, o investimento em transporte público, ele é baixo em comparação, por exemplo, como eu disse, ao investimento em sistema viário. E o que é sistema viário? É a infraestrutura de transportes. Assim, não é só isso, mas também é uma infraestrutura de transportes que serve ao carro. Por que não pensar que o investimento em transporte público deveria começar a captar recurso que hoje vai... O investimento em transporte público precisa dos recursos que hoje estão indo para o investimento em sistema viário. Em avenidas, em rodovias, em pontes, mas isso hoje não é uma verdade. Ainda existe uma cultura política e uma cultura também das pessoas de valorizar o investimento em sistema viário como uma coisa boa, né? Então, claro que se a gente tivesse uma migração desses recursos para o investimento, para o transporte público, a gente teria uma melhoria muito grande. Agora, não significa só pôr mais ônibus, porque o que é melhorar o transporte público, né? É estruturar ele, porque hoje o caso que ela passou, das dificuldades que ela teve ali para fazer o trajeto, se devem às más condições de infraestrutura para esse ônibus passar. O ônibus faz um caminho de rato, vai passando pelo meio do bairro, demora.
Ele vai passando, parando em um monte de pontinho para cá e para lá. Não existe uma lógica clara entre eixos de alta velocidade que fazem deslocamentos maiores associados a ônibus menores que fazem deslocamentos intrabairros. Então, ou seja, uma pulverização muito maior e uma grande, o que a gente chama no urbanismo de multimodalidade, né? Você ter vários modais, vários tipos de transporte público e associados, e por que não ao individual também, que funcionem juntos, né? Então, é um investimento em infraestrutura urbana, em criação de corredores de ônibus, em modificações da cidade para que esse transporte público, para que esse ônibus, por exemplo, possa fluir independente do trânsito, por exemplo. Você falou a respeito do metrô. Existe uma grande parcela da população de Campinas que acredita que o metrô seria uma solução para alguns desses problemas que a gente mostrou na reportagem. Como perder muito tempo no trajeto, no caso da nossa personagem, do ônibus. Existiria, por exemplo, uma possibilidade de que isso fosse implantado em Campinas de alguma forma? Isso poderia melhorar a situação aqui na nossa cidade? Olha, seria muito legal, mas eu acho muito difícil. Primeiro, pelo tamanho do investimento e da dificuldade da obra, e em relação à demanda de passageiros que existem nos trajetos. Porque aí, voltando ao que eu falei no começo, a cidade de Campinas é uma cidade muito grande para a população que ela tem. Ela ocupa muito território, ela está muito espalhada. Então, uma cidade, para o metrô ser viável, ela tem que ser uma cidade mais compacta. Não, assim, aparece uma coisa, pô, mas está falando de apertar todo mundo no mesmo lugar para ficar mais fácil de transportar. É um pouco isso, mas claro que isso tem que ser feito com uma certa parcimônia e tal. Mas Campinas, eu acho que é difícil você criar linhas de metrô com as quilometragens que elas deveriam ter em função da população que ela vai atender. Essa linha iria ser extremamente deficitária. Ela ia custar muito mais para ser operada do que o tanto de passageiros que ela iria atender. Agora, existem alternativas que são quase tão confiáveis quanto o metrô, ou que são bastante efetivas, inclusive algumas brasileiras, que são de tecnologia brasileira, como, por exemplo, o Ligeirinho de Curitiba, que hoje se chama BRT, que é uma simulação do metrô, mas ele é um ônibus, mas ele funciona como um metrô. E isso é uma política que pode ser implantada a curto prazo, um tipo de investimento, associado a trens urbanos, que também têm quase a mesma eficiência do metrô, que é um metrô na superfície, né? Você pode aproveitar, por exemplo, as linhas de trem ociosas que Campinas tem, ou que estão só com uso de trem de carga, para fazer o transporte público de alta capacidade. Mas, voltando ao começo, a gente precisa ter uma visão holística da cidade, a gente precisa ter uma visão integradora, que não é só pensar o transporte. A gente precisa pensar os deslocamentos que as pessoas fazem, como eles são, onde as pessoas moram, para onde elas vão, e como desenvolver a cidade daqui para frente, para essa rede de transporte público que venha a ser implantada, seja eficiente, que a gente não repita o fracasso do VLT de Campinas dos anos 90. Então, professor, mudando um pouquinho agora de assunto, logicamente, ainda dentro da questão da mobilidade, um assunto que tem tomado bastante a pauta do nosso cotidiano é a questão das ciclovias, ciclofaixas. Esse assunto ganhou ainda mais repercussão depois que em São Paulo isso começou a ser ainda mais implantado lá na capital. Aqui em Campinas, como que funciona, qual é a estrutura desse tipo de transporte? O incentivo ao transporte de bicicleta é suficiente? É uma coisa que poderia crescer mais, na sua opinião? Ela é muito baixa, né? Hoje a oferta de infraestrutura de transporte cicloviário, que esse é o termo técnico, né? Mas a oferta de ciclovias e ciclofaixas, ela é muito precária, e ela está começando, né? Existem algumas agora que foram implantadas, até talvez um pouco no rebote do que aconteceu em São Paulo, mas eu acredito que deve existir uma política muito mais efetiva e de implantação em curto prazo, porque é uma coisa extremamente barata, né? Principalmente a ciclofaixa, que é simplesmente você reservar uma faixa do leito carroçável, do asfalto, para a bicicleta passar. Porque as pessoas, elas não vão andar de bicicleta antes disso acontecer.
as pessoas vão ter medo. Você tem medo de ser atropelado, você tem medo de... tem a questão do desconforto, do calor e da chuva, sim, existe. Mas existe uma parcela grande da população que estaria disposta a passar por esse desconforto se houvesse uma segurança para ela se deslocar. Professor, a gente já está chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, logo no comecinho, a gente debateu um pouco da questão que mobilidade não é só o transporte, é o deslocamento de uma forma mais global. Falamos a respeito das políticas públicas, do papel da gestão pública nesse cenário, mas como que a gente pode definir o nosso papel enquanto indivíduo na tentativa de melhorar a mobilidade, o deslocamento nesse conceito, dentro desse conceito maior? Eu acho que isso é uma questão bastante polêmica, mas existe uma cultura nossa que ela é, de uma maneira geral, individualista, né? A gente tem uma sociedade que é bastante individualista. Então, o carro, nesse sentido, casa muito bem. Porque é claro que o carro vai ser o tipo de transporte mais confortável que o homem já inventou. E não vai existir um transporte público tão confortável e tão eficiente se não houvesse o trânsito como o carro. Eu acho que o que a gente pode começar a pensar é um pouco coletivamente, de que a gente precisa culturalmente mudar esse paradigma, mudar essa ideia de que eu sei que o carro é o melhor, é mais confortável, mas só se todo mundo for para andar de carro, a cidade para como ela já está parando. Então, precisa existir uma conscientização que tem que partir do poder público, mas também das pessoas, né, que elas podem começar a agir nos seus círculos, entre os seus amigos, para falar um pouco disso, para falar de urbanidade e para tentar romper um pouco com esse individualismo que é expressado através do transporte de carro, do transporte do individual, né? Tá certo. Professor, obrigada pela sua participação hoje aqui no Ponto de Encontro, debatendo esse assunto com a gente. Muito obrigada. Obrigado a você. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube e também no nosso site, que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau.